começa em você. Começa agora, Santander Select. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croy e no programa de hoje eu converso com Wagner Silva, CFO e diretor de Relações com Investidores da Vulcabras, a maior indústria de calçados esportivos do Brasil. Wagner, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Primeiro, agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui contigo. E a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Vulcabras para você me ajudar a entender cada um deles, beleza? Vamos lá. No fim, a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Perfeito? Combinado. E para você que nos ouve ou nos assiste, todas as informações que a gente traz aqui estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Vulcabras. Wagner, meu primeiro número para você é o seguinte: 501.350.000 reais foi o follow-on da Vulcabras realizado no primeiro trimestre de 2024. Depois de fundos de investimento, o investidor estrangeiro participou com força da oferta. O resultado final surpreendeu a gestão? Acho que surpreender não, nos agradou bastante, não só pela participação de estrangeiros, mas até pela procura, né, de fundos nacionais. A Vulcabras ela ainda é classificada como uma small cap, Tá. mas acredito eu que pela performance recente, pela evolução nos últimos anos aí dos seus resultados, realmente trouxe aí a atenção dos investidores, sejam nacionais ou estrangeiros. O grande objetivo do follow-on, né, não era captação em si, mas sim promover uma liquidez adicional, Tá. uma vez que a gente tendia a ser ali como diagnóstico, ser o pain point ali da ação para que ela pudesse deslanchar um pouco mais. Logo após o follow-on, a gente teve um incremento bem relevante de liquidez. Hoje a ação continua tradando com um volume bem superior ao que tradava antes do follow-on. Apesar de toda a situação da Bolsa, a ação continua performando muito bem nesse quesito. A procura dos estrangeiros ela foi interessante, né? Porque uma small cap no Brasil com baixa liquidez normalmente não entra no radar deles. Mas a gente, de novo, né, pela performance, pela entrega de resultados e consistência que a gente vem conseguindo performar, acho que trouxe para o radar e trouxe a atenção dele, sim. E é interessante porque fundo de investimento, investidor estrangeiro, acaba deixando o passivo mais estável, né? Para você não tem muita... não fica muito nervoso o papel, né? Embora aumente a liquidez, você não deixa o papel tão nervoso, né? Acho que isso é importante para a companhia também apresentar os resultados de forma muito mais tranquila. Sim, o perfil deles normalmente são long buys, né? Eles montam posições, acompanham ali o papel para o médio e longo prazo. Mas acho que foi interessante, até para dar uma oxigenada na base, trazer acionistas qualificados, né? Acho que o resultado em si do follow-on foi bem positivo. E o pré-follow-on? Tem um nervosismo com todo, né, o roadshow que é feito, dá aquela friozinho na barriga, vai dar certo, não vai dar certo? Como é que é pro CFO e o diretor de relações com investidores nesse momento? Sim, não, é um momento de bastante tensão, não só pelo workload, né, todo o trabalho que é feito e você fica ali na temperatura do mercado, né? Putz, nesse preço a gente segue com oferta, nesse preço a gente não segue com oferta, e aí rasga todo o trabalho que foi feito ali durante meses fora. Mas eu acho que a gente, se você olhar a performance da Bolsa nos últimos 6 meses, né? O nosso follow-on, a gente precificou ali no comecinho de fevereiro, foi quase que a última janela possível de se fazer uma oferta, né? Então a gente sai desse processo aí muito feliz, pelo resultado alcançado, pelo todo o trabalho realizado e o resultado fala por si só, né? Traz o alívio, a satisfação de que não foi em vão, né? Todo o processo. Cruzaram a linha de chegada antes de chegar a tempestade, né? Sim, exatamente. Estava vendo a tempestade vindo e deu aquele sprint ali para conseguir cruzar antes de pegar a tempestade. Wagner, antes de passar para a segunda pergunta, a gente vai fazer uma pausa, porque tem um recado do nosso patrocinador. Basta uma faísca para acender a vontade de começar. Para todos os seus começos, Santander Select. Um time de especialistas em investimentos, serviços internacionais, cartões exclusivos, um olhar atento para o seu tempo. Comece em você. Começa agora. Santander Select.
De volta com o Números Falam, eu estou entrevistando Wagner Silva, CFO e diretor de relações com investidores da Vulcabras. Wagner, a gente falou sobre o follow-on no primeiro número, o segundo casa bem com isso. 575 milhões e 800 mil reais era o caixa final, mais aplicações da Vulcabras no fim do primeiro trimestre. A empresa está com uma posição financeira confortável, sem alavancagem. Quais os desafios que existem com uma situação como essa? Eu acho que o principal desafio é manter a disciplina, né? De não achar que tem caixa e que a gente pode sair gastando mais, investindo mais, sem o critério, né, de sempre buscar maximização de retornos. Tá. Então, eu acho que manter a disciplina, manter o time sharp, né, e sempre atento aos detalhes é um desafio ali que é um desafio bom de se ter nessa situação, né? O reflexo desse caixa é o reflexo de uma transformação, de uma evolução que o resultado que a empresa teve aí ao longo dos anos, mas eu acho que voltando para o desafio em si de ter uma posição de caixa tão vantajosa é como garantir ou como buscar uma melhor alocação de capital, tendo esse caixa, né, que mantenha o retorno para os investidores, para os acionistas no patamar que a gente vem performando. Reter um caixa sem ter um projeto que traga uma TIR equivalente não se justifica, né? Então, a busca também por novos projetos, por uma nova alocação de capital eficiente, é também um grande desafio quando você tem uma posição de caixa mais confortável. E aí tem que ter pressa? Tem que ser rápido sem ter pressa? Ou tem que alocar rápido, porque senão... A gente, quando eu digo manter a disciplina, também entra na questão de ter fome de crescer, mas não querer crescer a qualquer custo. Tá. Normalmente o que a gente vê, né, alguns erros... Empresas que estão num bom momento, às vezes cometem alguns erros de tentar dar o próximo passo e esse próximo passo não é medido da forma correta e acaba diluindo construção de valor, acaba diluindo margens e a gente tem muita preocupação em se for para dar um próximo passo, ter total convicção que a gente está dando o passo correto e não dar um passo só para entregar um número, para entregar crescimento, sem que esse crescimento realmente venha com construção de valor na última linha, né? Para um CFO não ter que acordar no outro dia com a dívida bancária é uma coisa importante? É importante. Sou cobrado pelos acionistas, né? E aí, o que vocês vão fazer com esse caixa? Uhum. Mas eu acho que é também fruto de uma disciplina que a empresa teve ao longo da sua história recente, né? A empresa já teve um período lá, muitos anos atrás, de endividamento que incomodou bastante. E hoje, nas taxas de juros, a gente sempre preferiu ter uma posição um pouco mais conservadora, dar um passo de cada vez, mirar nas bolas de segurança, né? E realmente trazer o negócio focado no core business, naquilo que a gente sabe fazer de melhor. Então, eu acho que o excedente de caixa, uma posição confortável de caixa nesse momento de taxas de juros altas, é um trunfo que a gente tem. E a gente sempre tenta manter os pés no chão e tentar usar esse trunfo da melhor forma possível. E é óbvio que a situação macroeconômica, com juros ainda em 2 dígitos, influencia também a forma como você vai usar isso, né? Com certeza. Tem que ser defensivo nesse momento. Né? Com certeza, com certeza. Hoje, nosso balanço acomodaria com muita facilidade algum tipo de alavancagem, mas a gente hoje mira, de fato, ser caixa líquido zero, né? Caixa menos dívidas, ficar ali no zero é um pouco do nosso alvo, ainda mais a taxa de juros no patamar que a gente vem acompanhando e que não desaceleraram da forma que todo o mercado já estava precificando, já estava aguardando, se mostrou mais uma vez ser a decisão mais assertiva. Muito bom. Terceiro número para você. 25,5% foi a queda da receita operacional líquida da Vulcabras no mercado externo no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O que fez o cenário ser tão diferente para a empresa? O mercado externo, ele tem uma peculiaridade, né? Não só para a Vulcabras, mas para a indústria brasileira, principalmente calçados esportivos. A produção do calçado esportivo, ele tem um conteúdo de mão de obra aplicada muito intenso. Tá. São vários minutos ali na produção, esse tênis passa na mão de mais... Uma vez a gente fez um cálculo, deu 120 pessoas, né, tocando o tênis, da matéria-prima até o produto final. Então, e o custo de mão de obra no Brasil, a gente sabe que
que não é competitivo se comparado aí com os países asiáticos, que são os maiores produtores do mundo, além do fato de que países asiáticos não só contam com mão de obra mais barata, também tem seus incentivos para exportação, incentivos até um pouco artificiais, promovendo né, a indústria deles. Mas o resumo da ópera é que, para o mercado externo, a indústria brasileira ela acaba sendo competitiva muito na América Latina, muito focada na América do Sul. E na América do Sul, o principal mercado, além do Brasil, vai ser a Argentina, né? E a Argentina viveu toda essa crise aí ao longo do ano passado de instabilidade, muita incerteza, né? Então, proativamente, né, a gente decidiu por puxar um pouco o freio de mão no volume de negócios com o país, com a Argentina. Essa decisão foi ali no final do segundo trimestre do ano passado. Então, ao longo do segundo semestre, a gente já desacelerou bastante. Quarto trimestre, a gente quase que zerou as exportações para a Argentina. Acho que a boa notícia é que a gente já retomou a exportar novamente para a Argentina, mas hoje não só... A gente já começa a ter um pouquinho uma luz no final do túnel quanto a regras para remessa de dólares para o exterior, dinâmica do mercado do Banco Central, mas o mercado argentino em si está com consumo restrito. Os remédios que o atual governo está tomando são remédios que a gente entende que são os corretos, mas tem um efeito colateral, tem um gosto muito amargo no curto prazo, e o consumo lá agora também é uma restrição, né? Então, eu acho que a boa notícia é que a gente está retomando os negócios, as exportações para a Argentina, muito longe de um patamar regular, mas eu acredito que no médio prazo a gente restabeleça, a gente volte a realizar exportações no nível, no volume de negócio que o mercado argentino demanda, né? A gente hoje exporta não só Olímpicos, mas também Under Armour, através de distribuidores lá no país, né? Distribuidores que estão super bem no quesito de saúde financeira, né? Então, realmente hoje a restrição no ano passado foi macroeconômica, né? Dinâmica do Banco Central, hoje é um pouco mais de mercado e em virtude de consumo, né? E a Argentina teve aquele problema de você ter que remeter, né, fazer o câmbio em 6 meses, né? Exato. Pô, você tem que ter muito caixa ali para deixar assim, não faz sentido, né? Para a gente manter o volume de negócio, a gente precisava aumentar o tamanho do risco, né, com o país, e muita estabilidade e certeza a gente optou por segurar realmente o freio de mão e não aumentar essa exposição. Uma vez que a exposição não era dos parceiros ou do mercado, era a exposição macroeconômica, a gente preferiu ficar fora. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é a história do custo Brasil, né? A gente está falando de uma empresa que investe em tecnologia e inovação, os calçados esportivos que vocês têm criado, né, da Olímpicos, tem chamado a atenção de todo o mercado, né? Sim. Tanto que tem sido premiado, elogiado e falado no Brasil, como provavelmente fora também, se você conseguir competir em pé de igualdade com as marcas estrangeiras. É o impedimento para chegar com mais força fora? Ah, com certeza. Eu acho que hoje a Vulcabras ela fez os investimentos. Hoje o nosso modelo de negócio ele é muito competitivo no quesito de distribuição, inteligência de mercado, mas o expertise que nós adquirimos ao longo dessas 7 décadas de empresa no desenvolvimento de calçados, a nossa indústria hoje que a gente considera ser o estado da arte em termos de tecnologia, processos, flexibilidade e agilidade. A gente hoje consegue produzir nas nossas fábricas qualquer tênis que existe no mundo, não importa a tecnologia. A gente já produz o calçado mais tecnológico da Under Armour no Brasil. A gente desenvolve calçados para a Mizuno, uma marca japonesa, cultura bastante conservadora, né? E que são incorporados à linha global, um desenvolvimento local nosso. Então, assim, nos processos de qualificação, de auditorias de fábrica, nossas fábricas são AAA score, entre os fornecedores globais das marcas, né? Então, assim, a gente tem convicção que se a gente tivesse condições iguais de concorrência, a gente seria bastante competitivo. Mais um ponto, reforma tributária acabando de ser aprovada, né? Entender como a indústria nacional pode ser mais competitiva no cenário externo. Isso gera valor para o Brasil. Sim, com certeza. Muito bem, quarto número para você, Wagner. 29,3% foi o retorno sobre o capital investido, o ROIC, na sigla em inglês, da Vulcabras no primeiro trimestre deste ano. O melhor resultado da história da empresa, se eu não estiver enganado na minha pesquisa, aí você me confirma. Como explicar para o investidor essa evolução ano a ano e qual é o limite?
Perfeito. O ROIC está correto, 29,3%. É o maior? É o maior da história da empresa, é o maior entre os comparáveis de bolsa, de capital aberto, entre os peers. E é fruto de uma transformação, né, estratégica que a empresa se submeteu ao longo dos últimos 5 anos. Eu acho que é um número que chancela, de fato, a gestão da Vulcabras como uma ótima alocadora de capital. A gente faz a aquisição da Under Armour no final de 2018, começo de 2019. A gente licencia um negócio de calçados femininos, que era um bom negócio, mas não era o core expertise, uma complexidade bastante diferente. E a gente adquire, né, a Mizuno mais recentemente, no comecinho de 2021, e a gente transforma esses 2 ativos, né, e tira um ativo que tinha uma complexidade diferente, alivia, deixa a empresa um pouco mais leve e 100% focada naquilo que ela sabe fazer de melhor, que é calçados esportivos. A gente transforma a marca Under Armour no Brasil, que era tocada através de uma subsidiária deficitária, em um negócio que, desde a aquisição, triplicou de tamanho e hoje um ótimo negócio em termos de rentabilidade. A gente pega uma Mizuno que já era tocada por um operador nacional, mas quando essa marca tem a oportunidade de usufruir das ferramentas, do expertise, dos pilares do negócio da Vulcabras, ela decola, né? A gente mais que dobrou de tamanho a receita da marca em menos de 2 anos. Então, a capacidade da Vulcabras transformar esses ativos que não estavam performando muito bem em ótimos ativos, né? É o que se traduzindo em números, é esse retorno sobre capital investido, né? E aqui volta lá no desafio, né? Uma posição de caixa, a busca por um novo ativo, a fome por crescer, né? Mas sempre mantendo os pés no chão e a disciplina por não crescer a qualquer custo, não fazer um novo negócio só por fazer, para trazer receita. A gente continua bastante atento, né, a novos projetos, novos investimentos, mas sempre preocupado com se esse novo ativo de fato vai trazer retorno, vai criar mais valor, vai maximizar, vai ter sinergia com o todo. Para aumentar esse ROIC, você teria que trazer mais marcas? Você tem que aumentar o seu portfólio ou não necessariamente? Assim, eu acho que a gente tem ainda acho muitas oportunidades explorando novas categorias com as marcas atuais. Por exemplo, a Mizuno, ela tem uma linha de chuteiras, ela tem patrocínio de clubes de futebol, ela tem uma relevância na categoria de futebol que no Brasil, até ontem, né, a gente não estava explorando. A gente está começando a explorar agora. E quando se fala de futebol no Brasil, não é uma categoria, é um novo mercado. Tá. Quando você pensa também na linha de athleisure, moda esportiva, o DNA das nossas 3 marcas, né, é um DNA de performance. Então, de novo, né, moda esportiva não é só uma categoria, é um novo mercado. Então, acho que a gente tem, organicamente, com essas 3 marcas, a gente tem aí algumas avenidas bem interessantes para destravar, mas a gente também não fecha as portas e continua avaliando aí, eventualmente, a oportunidade de trazer uma nova marca que possa compor esse portfólio. O interessante das 3 marcas é que hoje elas realmente são complementares, né? São bastante complementares. A gente consegue oferecer uma ótima solução para o consumidor, desde um simples calçado para uma caminhada até um super shoes para ultramaratona de altíssima performance, né? Então, a gente consegue ali, na área de performance, explorar todas as faixas de preço, todas as necessidades. E eu acho que marcas complementares e categorias complementares são novas avenidas que a gente vai estar, com certeza, aí destravando. Muito bom. Quinto número para você, Wagner. A gente foi de categorias e calçados. 6,7 milhões de pares foi o volume de pares de calçados e peças de vestuário produzidos pela Vulcabras no primeiro trimestre do ano. Quanto dessa produção foi impactada ou pode ser impactada pela tragédia que vocês viveram no Rio Grande do Sul? Sim. Eu acho que o número interessante, né, 6,7 milhões é um número expressivo, é o número do primeiro trimestre que sazonalmente é o menor número do ano, né? Tá. Quando você olha os últimos 12 meses, o acumulado dos 12 meses, a gente está falando aí em calçados, mais de 25 milhões de pares. Caramba. Só em calçados esportivos, 20,7 milhões de pares de calçados. É bastante par. E a gente tem uma inteligência de mercado que maximiza a distribuição. Hoje a gente tem leitura de sell-out, né? Não é só
vender para o varejo multimarcas e torcer para que isso esteja vendendo, né? A inteligência de mercado que a gente tem hoje, a gente consegue identificar os best-sellers de forma muito rápida, Tá. reabastecendo o varejo, o mercado com o que realmente está vendendo, e a gente consegue reprogramar nossas fábricas, adaptar a nossa produção para a gente puxar o freio de mão daquilo que não está vendendo. Tá. Então, esse modelo de negócio é bastante interessante porque ele, de fato, entrega não só para a Vulcabras, mas para o varejista, para o consumidor, as melhores margens e para o consumidor aquilo que, de fato, ele está buscando, né? A gente não fica forçando venda de produtos que o consumidor não queira. Tá encalhado. Está encalhado, compra aí, né? compra aí, né? Então, é um modelo de negócio bastante interessante. A situação do Sul, assim, foi uma tragédia, né? Sem precedentes. Em termos de impacto para o negócio, não foi um impacto muito relevante. Quando a gente olha para a nossa receita, né, no Rio Grande do Sul, é quase que uma proxy do PIB, então não é a maior receita, né, dentro do todo da empresa, mas nesse universo da receita do Rio Grande do Sul, o impacto foi bastante relevante. Então a gente está falando aí de quase 2 meses, né, com mais da metade das portas disponíveis para distribuir produtos realmente fechadas, sem estoque, ou melhor, o estoque virou lama, né? Assim, com impacto terrível. E que no curtíssimo prazo traz um impacto, sim, negativo, relevante para esse universo do Rio Grande do Sul, não tão relevante para o todo da empresa, né? A gente consegue diluir bem esse risco de concentração, né? Eu acho que um ponto interessante. Hoje a gente entrega calçados no Brasil em mais de 19 mil pontos de venda. Então é uma distribuição bastante capilar, e uma distribuição que, apesar daquela última porta não ser nossa, né, a gente trata como se fosse nossa realmente. A gente tem leitura de sellout, a gente vê o que realmente está performando ou não, a gente treina os vendedores do varejista, a gente tem aplicativos onde os vendedores são treinados, tem na ponta do lápis ali a explicação ou a curadoria, né, das tecnologias que a gente lança. Mas voltando para o Rio Grande do Sul, né? Eu acho que o impacto ele é relevante. A gente, desde o primeiro instante, está disposto, né, a apoiar a retomada desse varejista aí, gaúcho. No nosso facilities, o impacto não foi relevante. A gente tem hoje lá no Sul nosso centro de desenvolvimento. Tiveram alguns colaboradores, sim, que foram impactados, perderam tudo. A gente, imediatamente, né, foi super proativo ali em dar o apoio a eles e apoiar o Rio Grande do Sul como um todo aí nesse processo de retomada. Essa retomada a gente está acompanhando muito de perto. Tem clientes que foram mais impactados, outros menos impactados, e dentro desse equilíbrio aí a gente está buscando aí da melhor forma possível apoiá-los na retomada. A gente acredita que no médio e longo prazo aconteça um catch-up, né, dessas vendas que a gente acaba perdendo aí no segundo trimestre. Ao longo do segundo semestre ela se recupere, né? Esse varejista precisa retomar as suas atividades, a engrenagem precisa voltar a girar, e a gente está ali prestando todo o apoio possível, né? E aí apoio possível é venda de produtos, prazo um pouco mais alongado, realmente, de fato, tentando trazer um pouco de oxigênio, né, para que essa porta não feche, para que a gente perca, né, a presença naquela localidade específica. A gente tem total interesse e solidário, de fato, de promover aí a retomada do varejo esportista aí no Rio Grande do Sul. E a gente está falando aqui sobre um apoio financeiro, um apoio de negócios, mas teve todo o apoio emocional também que vocês prestaram. O Pedro deu uma entrevista super interessante para o Programa Negócio da CNN em parceria com o Neofeed, falando justamente de estar à frente ali, na linha de frente dessa tragédia toda e como isso impactou as pessoas do lado e emocionalmente todo mundo ficou abalado. Então isso foi muito importante e com certeza essa parte financeira vai se ajustar, a gente sabe disso, né? Essa a gente recuperar a casa, com é o mais importante, né? Com certeza. Muito bom, Wagner, vamos virar o jogo aqui? Agora eu vou fazer a pergunta e você me volta com o número, fechado? Fechado. O melhor número a ser apresentado? ROIC, né? Nós apresentamos 29,3%, ROIC histórico, um ROIC referência de mercado, melhor entre os peers. Eu acho que a gente, de fato, entregou
um baita número aí. Depois de um follow-on, né? Entregar um ROIC desse Pois é o orgulho para o investidor que confiou ali, né? Com certeza. O número que melhor representa a Vulcabras. Margem bruta, 41,9%. Eu acho que, de novo, também entre os peers, né? Sendo uma operação que tem 85% da sua receita sendo realizada através do wholesale, né? Através do atacado. Ter uma margem de quase 42%, né? 41,9% no acumulado dos últimos 12 meses, né? Que é como eu gosto de analisar, porque tem sempre efeitos de sazonalidade. É uma margem bruta referência. E sazonalidade que você fala é sempre o primeiro trimestre pior, né? O primeiro semestre... Primeiro semestre. Um pouco pelos dias de produção disponível, um pouco pela ter menos datas comerciais no primeiro semestre do que o segundo semestre, né? No segundo semestre você tem mais dias de produção, tem mais dias de trabalho e tem também as principais datas comerciais do ano. Perfeito. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Dividend yield. Assim, a empresa ela se destacou nos últimos 5 anos com um crescimento bastante relevante, em virtude das aquisições. A empresa se destacou pela margem que conseguiu entregar, a margem EBITDA de 22,7%, né, nos últimos 12 meses. Também um EBITDA referência entre os peers, né? E a empresa vem, sim, realizando distribuições interessantes de dividendos. Mais recentemente, né, fez uma distribuição bastante relevante, vinculada ao follow-on. E é um número que na maior parte das interações que eu tenho com os investidores é pouco mencionado, pouco falado. Olha só, e quanto que é o dividend yield? 16%. 16%. Bem alto, hein? Foi bem alto, assim, bastante promovido pelo follow-on. Por ação, a gente vem distribuindo 15 centavos por ação de forma regular, trimestralmente, já há algum tempo. Mas pelos resultados da empresa, pela geração de caixa pujante, e se eu não encontrar uma nova alocação de capital, o destino desse caixa deve retornar para os investidores, para os acionistas. Então é um dividend yield que deve se manter, não vai se manter nos 16, mas vai ficar bem relevante aí nos comparáveis. Não, vamos encontrar investimento, nada para o acionista agora, né? Nada contra a distribuição, né? Mas, poxa, vamos encontrar investimento. Não, estamos trabalhando nessa frente. O número que não sai da sua cabeça. 22,7% EBITDA. O EBITDA... Pela geração de caixa. É a proxy da geração de caixa. Ali antes de impostos e despesa financeira é a última linha, né? É onde a gente mede realmente a performance operacional. E 22,7% em um ano, né? Nos comparáveis é bem relevante. E é muito bom. E até porque o mercado ultimamente só tem cobrado isso, né? Que ele consegue gerar caixa. Isso é a grande resposta. Para a gente fechar, o próximo número vai ser? Um EBITDA melhor. É bastante desafiador melhorar um número que já atingiu um patamar muito relevante, mas é a nossa meta, nosso alvo. A gente acorda, dorme pensando nesse número e como melhorar. Hoje, todos os executivos da empresa, a empresa inteira tem esse número como norte. Eu acho que os interesses, as decisões são muito alinhadas para realmente maximizar esse número, porque é de onde acho que é a principal medida de construção de valor. Você volta aqui então para falar se você cumpriu essa meta, hein? Eu te conto. Muito bom, obrigado, viu? Não, eu que agradeço. E obrigado a você que nos assistiu e nos ouviu. Aproveite que você chegou até aqui e compartilhe o Números Falam. Mais gente vai gostar de saber o que a Vulcabras vem fazendo no mercado financeiro. E aproveite, siga o Neofeed nas redes sociais. Estamos em todas. Um abraço e até a próxima.